Bom dia, turma 2001. Tudo bem com vocês? Nós estamos entrando aí hoje, dia 26 de maio, na terça-feira. Nós vamos entrar aí na parte 3 sobre a população mundial, mais especificamente sobre as teorias demográficas, tá? Nós estamos fazendo aí uma revisão, porque nós já vimos anteriormente, tá? Nas aulas passadas. Então, nós vamos falar sobre essas teorias demográficas, mas antes, vamos ver o que são, né? As teorias demográficas, elas buscam a relação entre o crescimento populacional e o crescimento econômico. Nós temos três importantes delas, né? A malthusiana, neomalthusiana e a reformista. Então, vamos ver um instantinho sobre a neomalthusiana, sobre a malthusiana. É a teoria de Thomas Malthus, né? De 1766 a 1834, publicada em 1798, que relacionava o crescimento populacional à produção de alimentos. Enquanto a população crescia geometricamente, 1, 2, 4, 8, 16 e 32, a produção de alimentos aumentava aritmeticamente. 1, 2, 3, 4, 5. O acelerado crescimento da população poderia causar superpopulação e, consequentemente, guerras, epidemias e empobrecimento do mundo. Para evitar isso, Malthus propôs algumas medidas: controle de natalidade, proibição do casamento entre pessoas mais jovens, limitação do número de filhos para os mais pobres, aumento do preço das mercadorias. Então, essa daí é a teoria de Malthus, né? É o que Malthus defendia. Mas nós sabemos que a teoria de Malthus ela foi questionada mais tarde, né? Então, vamos ver aí um instantinho. Agora, nós temos aqui concepções sobre população, né? A lei de Malthus ou malthusianismo, que foi a que nós acabamos de falar, né? No final do século XVIII, Thomas Robert Malthus, a razão para a existência da miséria e das enfermidades sociais seria o descompasso entre a capacidade de produção de alimentos, que se daria numa progressão aritmética, em relação ao crescimento populacional, que se daria numa progressão geométrica. Então, vamos ver. Agora nós temos aqui a neomalthusiana, né? O que é essa neomalthusiana? Essa neomalthusiana foi uma teoria surgida após a Segunda Guerra Mundial, relacionando pobreza e fome à explosão demográfica. Denominadas neomalthusianas por causa da semelhança com as ideias defendidas por Malthus. O aumento da população jovem era tida, então, como o principal foco de atenção, pois significava maior investimento nas áreas de saúde e de educação por parte dos governantes, inviabilizando a aplicação de recursos em setores produtivos, tá? Então, essa teoria neomalthusiana, ela vem após a teoria de Malthus, né? Então, a malthusiana, essa daí vem mostrando essa explosão demográfica. Então, vamos ver aí. O crescimento populacional, né? O que dizia a neomalthusiana. O crescimento populacional, ele é o responsável pela ocorrência da pobreza. Uma numerosa população jovem necessitaria de grandes investimentos sociais em educação e saúde, sobrando menos recursos para indústria e agricultura, impedindo o desenvolvimento das atividades econômicas.
Quanto maior o número de habitantes de um país, menor a renda per capita e a disponibilidade de capital a ser distribuído pelos agentes econômicos. Países pobres. Eles desperdiçam investimentos nos setores sociais, dinheiro que deveria ser destinado ao setor produtivo. Solução: o controle da natalidade nos países pobres e emergentes mediante a disseminação de métodos anticoncepcionais. Política do filho único na China. Filho extra? Em geral, o governo cobra 5 ou 6 vezes. Assim, se o ganho é de 50 mil ao ano, será preciso desembolsar de uma só vez 250 mil a 300 mil, chamada de a taxa de planejamento familiar. A cobrança varia de uma região para outra. Além disso, em alguns locais, a segunda criança não pode estudar em colégios públicos ou usufruir de sistemas públicos de saúde. Aí nós temos a teoria reformista. Então, observa bem, nós vimos a malthusiana, né? A neomalthusiana, e agora nós vamos ver a reformista. O que vem dizendo essa teoria reformista? A teoria reformista foi a teoria que surgiu paralelamente às ideias neomalthusianas e contrapunha-se a elas. Para os reformistas, a pobreza e os problemas que dela advêm, desinformação, falta de acesso à saúde, impossibilidade de realizar planejamento familiar, isso tudo causam a superpopulação e não o contrário, como afirma a teoria malthusiana. De acordo com os reformistas, as boas condições socioeconômicas e acesso à educação e à saúde, por exemplo, regulariam de forma natural o crescimento da população. Então, vamos ver sobre a teoria reformista, né? Sobre a teoria reformista, a população jovem numerosa não é a causa mas consequência dos subdesenvolvimentos. Então, na teoria reformista, a população jovem numerosa, ela não é a causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Em países desenvolvidos, com elevado padrão de vida da população, o controle da natalidade ocorreu de maneira simultânea à melhoria da qualidade de vida. Então, em países desenvolvidos, né, com elevado padrão de vida da população, esse controle da natalidade ocorreu de maneira simultânea, né, relacionado à melhoria da qualidade de vida. Uma população jovem, numerosa, só se tornou empecilho ao desenvolvimento das atividades econômicas nos países pobres, porque não foram realizados investimentos sociais, principalmente em educação e saúde. A falta de investimentos em educação gerou um imenso contingente de mão de obra sem qualificação, que continuamente ingressa ao mercado de trabalho. Essa realidade tende a rebaixar o nível médio de produtividade por trabalhador, assim como os salários do que estão empregados, e a empobrecer enormes parcelas da população desses países. Mais pessoas com acesso à educação e com renda significa um maior mercado consumidor, estimulando o desenvolvimento econômico. Então, observa bem, mais pessoas com acesso à educação e com renda significa um maior mercado consumidor, estimulando o desenvolvimento econômico. Solução, segundo a teoria reformista.
enfrentamento das questões sociais e econômicas para que a dinâmica demográfica entre em equilíbrio, né? A imagem está mostrando esse equilíbrio, correto? Então vamos lá. Teoria macroeconômicas sugerem que o envelhecimento da população pode desacelerar o crescimento de uma nação. Mas como? Enquanto mais pessoas se aposentam e menos jovens tomam seus lugares, a força de trabalho tende a diminuir, ocasionando um menor crescimento econômico, a menos que haja um rápido ganho de produtividade. Como os trabalhadores estarão mais velhos, há a possibilidade de se perder produtividade, porque, uma pessoa mais velha não produz como uma pessoa jovem, Então, há a possibilidade de se perder a produtividade em relação à força de trabalho aqui, Então, há ainda outros problemas a serem considerados como o previdenciário. Com o envelhecimento, haverá mais beneficiários que receberão aposentadorias e menos jovens contribuindo. Daí, toda a discussão existente acerca de uma reforma no sistema previdenciário, Muitas pessoas envelhecendo, aposentando, não é isso? E menos jovens contribuindo. Então, como fica a questão do país, da economia, Então, daí toda a discussão existente acerca de uma reforma nesse sistema previdenciário, que já vem ocorrendo, O que já aconteceu aí no ano de 2019, o ano passado, em relação à aposentadoria, a modificação que houve nesse sistema previdenciário em relação a aposentados, O mesmo acontece com a saúde pública. Os gastos futuros devem aumentar, uma vez que uma população mais velha, ela necessita mais de cuidados médicos. Então, nós estamos falando aqui, sobre um país que tem uma preocupação, que faz um estudo com a sua população, que cria políticas em cima dessas bases, da saúde pública, da questão do trabalho, do investimento na saúde, na educação, melhor qualidade de vida. Aqui nós temos a saúde em idosos, Os investimentos, que são necessários aí, saúde física, saúde mental, suporte familiar, integração social, independência econômica, independência na vida diária. Então, um país que cuida da saúde dos idosos faz um investimento, para que tenha uma saúde física, mental, integração social, suporte familiar, independência econômica, independência na vida diária. Parece uma coisa impossível, Mas tem países que quase conseguem atingir todos esses objetivos aqui. O Brasil ainda está um pouco longe disso, Então, agora nós temos aqui a correção da aula anterior, Da aula da semana passada. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, o caderno, para responder essas questões, para corrigir essas questões que vocês certamente já responderam, tá bom? Então, vamos ver sobre essas questões agora, fazendo a devida correção. Número 1. Explique o que é o movimento migratório, O movimento migratório é o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, Movimento migratório é o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. A questão número 2
Que nome recebe o movimento migratório que ocorre dentro do país? O movimento que recebe, o movimento migratório que ocorre dentro do país é chamado de migrações internas, tá? Migrações internas é o tipo de migração que ocorre dentro do país. A número 3, explique a diferença entre emigrantes e imigrantes. Os emigrantes, né, no caso, é quem entra num país estrangeiro e fica lá, né, residindo. Ou seja, instalar-se num país estrangeiro, normalmente de modo definitivo, né? Isso, o imigrante. E o imigrante é a ação de emigrar, de deixar provisória ou permanentemente um país para residir em outro. Tá ok? Então, até a próxima, tá? Um abraço.